Olá, amados irmãos e diletos ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez, carinhosamente, vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a honra e glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, o seu lar, em nome de Jesus. Eu sou Mibs Alvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Louvo a Deus, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações, aqui em Nova Serrana. E eu já aproveito para cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Elvis Nunes, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, também a vida da sua esposa, a missionária Aureliana. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos vocês poderosamente, pastor Damião, a diaconisa Neide, missionária Valda, missionária Rose, e a paz do Senhor sempre, é claro, para você que está chegando agora aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar, e que tudo que você fizer nessa segunda-feira maravilhosa, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, o Senhor faça dar certo, faça prosperar, em nome de Jesus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 11 do livro de Eclesiastes. E eu estou dizendo para você desde o primeiro capítulo que Eclesiastes contém 12 capítulos. Hoje nós estamos chegando ao 11 para a honra e a glória do nome santo do Eterno. Então, sem mais perder tempo, vamos começar a leitura do capítulo de número 11 do livro de Eclesiastes. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Olha, o livro de Eclesiastes, que foi escrito também por Salomão, contém 12 capítulos e isso você já sabe. Hoje nós estamos chegando ao número 11, capítulo de número 11. Vamos fazer a leitura do primeiro versículo e do segundo, que vai dizer assim para minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre a água, porque depois de muitos dias o achará. Versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o que haverá sobre a terra. Diz a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, para o meu e para o seu coração. Bem, o versículo 1 do capítulo 11 do livro de Eclesiastes está nos fazendo aí uma exortação sobre a generosidade. Salomão, ele poetiza o tempo inteiro quando ele escreve todo o livro de Eclesiastes. Mas no capítulo 11, além de todas aquelas analogias que ele faz em relação à natureza, porque Eclesiastes fala muito disso, ele vai sempre fazer aquelas observações da natureza. Uma das frases que ele mais cita no livro de Eclesiastes é: tenho visto debaixo do sol. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas no versículo 1, como eu já disse, ele faz para mim, para você, para a nossa vida, uma exortação à generosidade, porque nossa vida precisa de ter aí essa qualidade. Devemos ser generosos uns com os outros. E aí ele já começa o primeiro versículo assim, ó: lança o teu pão sobre a água, porque depois de muitos dias o achará. Isso é porque ele está nos convidando a refletir sobre a gentileza como ser gentil. Ele quer que nós, eu e você, que a gente invista no bem-estar do outro, do próximo, do nosso amigo, do nosso irmão. Ele quer que nós cultivemos em nossas vidas a gentileza. E é aquele velho ditado: gentileza gera gentileza, não é verdade? O livro de Eclesiastes, ele é bem conhecido, como eu já disse, pelos fenômenos da natureza. Salomão vai fazer aí toda aquela reparação sobre a natureza. Ele vai ficar observando, ele vai ficar olhando, ele vai ficar atento a tudo que se tem na natureza. E ele traz isso para Eclesiastes. E aí ele faz diversas comparações que nos ensina muitas coisas com isso. Ele vai nos falar também que a prática da gentileza é uma coisa boa para a minha vida, para a sua vida, para a nossa alma e para o nosso ser. E que a gente não deve, sobre hipótese nenhuma, deixar de praticar a gentileza. Porque, segundo ele, eu e você
praticando a gentileza com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso próximo, vai fazer com que ele também sinta-se incomodado de alguma forma e também pratique a gentileza. É aquela história de que um vai seguindo o exemplo do outro. O versículo de número 2, que nós também já lemos, vai falar sobre as incertezas da vida, sobre a incerteza da minha e da sua vida como um todo. Oi, Vanusa, paz, querida, Deus abençoe a sua vida. E aí ele vai reforçar mais uma vez, depois dele falar sobre as incertezas da vida, no versículo 2, ele vai reforçar mais uma vez a história da gentileza. Ele vai bater nessa tecla algumas vezes no capítulo de número 11, que é o que nós estamos lendo hoje, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Ele vai nos ensinar o quê? A compartilhar. Ele vai dizer para mim e para você que compartilhar é bom, que compartilhar dá exemplo, que compartilhar, quando eu compartilho, eu ensino o próximo a compartilhar também. E aquela pessoa que recebe de mim, que recebe de você, essa pessoa, ele se torna o quê? Agradecido. E com essa gratidão, ele vai começar a compartilhar também todas as vezes que ele puder. Salomão vai bater nessa tecla algumas vezes. Gentileza gera gentileza. Seja gentil com o seu próximo, com o seu amigo e com o seu irmão. E compartilhe as coisas que você tem, aquilo que Deus te deu. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No versículo 1 e no versículo 2, Salomão está pregando aí para que a gentileza seja expandida no nosso meio. Eclesiastes capítulo 11 é o que nós estamos lendo hoje para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo de número 6. Ou seja, nós vamos ler o 3, o 4, o 5 e o 6, que diz assim: Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar onde a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que Ele é quem fez todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual é o prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Nós lemos do versículo 3 até o versículo 6. E nós vamos tirar algumas conclusões destes versículos pelos quais nós acabamos de ler. Nós estamos lendo o capítulo 11 do livro de Eclesiastes, fizemos a leitura do 3 até o 6. E nestes versículos, Salomão explora o seguinte tema relacionado à nossa vida humana. Por exemplo, no versículo de número 3, que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim, ó: nuvens carregadas que caem sobre a terra, que nós não podemos controlar o fluxo de água ou de chuva que cai sobre a terra. E aí ele vai dizer, assim como você, eu, nós não podemos controlar a água da chuva, não podemos controlar a chuva, nem a quantidade de chuva que cai, nem aonde a chuva vai cair, assim também nós não temos controle nenhum sobre as nossas vidas. Ou seja, acontecem diariamente várias coisas na minha e na sua vida que a gente não tinha previsto isso, que muitas das vezes a gente não tinha planejado essa situação. Salomão, neste versículo, ele está falando sobre as coisas imprevistas que acontecem na nossa vida. E aí ele vai usar novamente os fenômenos da natureza para descrever o que ele está dizendo. Salomão, durante todo o livro de Eclesiastes, ele vai fazer essa simbologia, ele vai comparar a vida humana com todos os fenômenos da natureza. E isso nos indica que a nossa vida verdadeiramente é assim mesmo, totalmente cheias de imprevisto. Ele diz, você vê as nuvens lá no céu carregadas, de repente aquela nuvem ela derrama água sobre a terra.
E agora ela vai fazer chover sobre a terra. Você até olha as nuvens lá fora carregadas e a chuva descendo, mas você não tem controle sobre a que hora que a chuva começa, a hora que a chuva para, quanto tempo vai continuar chovendo e nem a quantidade de chuva que vai cair sobre a terra. Segundo Salomão, desse mesmo jeito, eu e você também não temos controle algum sobre a nossa vida. Infelizmente, acontece diariamente várias coisas nas nossas vidas e muitas das vezes não são nada boas, que a gente não tinha sequer previsto, programado, planejado e acontece ainda assim. Salomão está dizendo que a nossa vida é cheia de altos e baixos, igualzinho o relevo de Minas Gerais, cheio de montanhas, nível, como é que fala? Aclive e declive, cheio de morro, cheio de baixada, e assim é Minas Gerais. Com várias chapadonas mais legais e uns lugares incríveis. E Salomão vai dizer que a nossa vida é exatamente assim, cheia de imprevistos. No versículo de número 4, que nós também já lemos, Salomão fala sobre o vento. Aí ele já usa o vento. Nesse 3 ele usou a chuva como exemplo. Agora ele vai usar o vento como exemplo e ele vai dizer que aqueles que observam o vento, que nunca semeará, nunca lançará sua semente na terra, mas o que olha as nuvens do céu, o poder da chuva e aquela coisa toda, nunca chegará a colher aquilo que planta. Nesse contexto, ele está nos advertindo o quê? Falando acerca do medo. Ele está falando sobre o medo que todos nós, seres humanos, passamos por esses momentos. Existem momentos na nossa vida. Ele já falou aí sobre os imprevistos que acontecem o tempo todo na nossa vida. E existem momentos na nossa vida que ele vai chegar assim na nossa vida e a gente vai ficar com medo de tomar uma decisão, de tomar ali, resolver e fazer com que aquele problema tenha uma solução. Como se trata da nossa vida aqui na terra, ou muitas das vezes da nossa casa, da nossa família, às vezes a gente acha difícil tomar ali uma decisão e essa decisão não ser uma decisão acertada, e isso causa medo em pessoas que são pais de famílias, mãe de famílias, e ali aquela pessoa começa a sofrer por conta de uma decisão que ela está com medo de tomar. Quando Salomão faz essa comparação com a nossa vida em relação ao vento, ele está falando do medo, que é instável na nossa vida, que o vento é desse jeito, ele toma diferentes proporções e diferentes direções, e assim como a água da chuva, que a gente não tem controle sobre ela, não temos também sobre o vento. O medo, ele se espalha em grandes proporções na nossa vida, e quando a gente está com medo, a gente fica meio paranoico, a gente começa a ver coisas onde não tem, a gente começa até a ouvir coisas e você não está ficando louco, não. É o medo que causa essas coisas. Deixa o seu coração aceleradíssimo, as suas pernas bambas, você começa a ficar todo trêmulo porque está com medo. E Salomão usa o vento para descrever esses sintomas na nossa vida. Já o versículo de número 5, que nós também já lemos, ele vai falar sobre a obra de Deus, a grande obra de Deus na nossa vida como um todo. Aí ele vai fazer questão de dizer que eu e você, que nós não compreendemos de forma nenhuma a obra de Deus. O que ele está dizendo é que nós não podemos compreender a obra de Deus na nossa vida. Então, se eu e você não podemos compreender a obra de Deus que está espalhadíssima aí pelo mundo afora, nós também não podemos prever o que vai acontecer na nossa vida. É isso que Salomão está dizendo em quase todo o capítulo de número 11. Isso nos indica que mudar de vida e corrigir a nossa vida e mudar nossa postura assim diante de Deus, já que eu e você sabemos que nós não sabemos de nada, é como Sócrates, só sei que nada sei. E o restante da frase é legal também, que ele diz assim: e o fato de saber isso me põe em vantagem em relação àqueles que acham que sabe alguma coisa. Quem escreve isso é Sócrates. Mas vamos voltar aqui para Salomão. Salomão diz assim, quando a minha vida, ela é instável, ela é insegura, a minha vida é cheia de imprevistos. Ele usou aí os fenômenos da natureza para descrever isso que ele está dizendo. O que eu tenho que fazer é mudar minha postura, mudar os meus sentimentos, a minha vida diante de Deus. E assumir que eu
Olha que coisa mais linda. Assumir que eu, que você, que nós precisamos inteiramente de Deus, que a minha vida e a sua não tem sentido, não tem significado sem Deus. Eu não consigo compreender a obra de Deus, portanto não consigo entender quais os rumos que minha vida vai tomar. Eu não sei absolutamente nada que me reserva o futuro. O meu futuro somente o Senhor conhece, e eu sabendo que o meu futuro está nas mãos de Deus e que somente Deus conhece o meu futuro, o que eu vou fazer? Colocar a minha vida todos os dias nas mãos do Senhor. É isso que Salomão está falando aqui com a gente. Versículo 6, ele nos lembra da semeadura. Lembra que ele fala da semeadura no versículo 6? Ele vai falar assim, olha, de manhã e à tarde, e essa ação é constante. Quando você está plantando, ele está falando de lançar a semente na terra. E ele vai dizer assim, independente de como esteja o clima, o tempo, a gente vai sempre plantar, de manhã ou à tarde, que é os horários que as pessoas plantam. Eu não entendo nada disso, porque eu nunca plantei, mas ele está falando, ele deve saber melhor do que eu. E como ele está dizendo que em tempo... O que ele está falando é assim, ó, plantar de manhã ou plantar de tarde. E que todas as vezes mas você temos que semear mesmo ali a semente ali na terra. Somente com a semente na terra é que vai nascer os brotinhos, as plantinhas, é que se tem alimento, é que se nascem as florzinhas, as árvores, etc, etc e etc. O que Salomão está dizendo aqui para mim e para a sua vida? Que o tempo na nossa vida é igualzinho essa semeadura, igual plantar, igual jogar semente na terra. A gente vai ter o quê? Tempos de alegria, vamos ter tempos de tristeza, vamos ter muitos tempos de paz em nome de Jesus, mas sim haverá tempos de guerra. Então nós não podemos de forma nenhuma desprezar aquilo que Deus nos deu como presente, que quando ele começa a falar tudo isso aí, ele está falando da nossa juventude, que é um presente de Deus para as nossas vidas. Porém, Salomão vai fazer questão de nos lembrar que a juventude que nos é dada por Deus, ela é temporária, ela não é eterna, ela é só uma fase da nossa vida. A infância é uma fase da nossa vida e a juventude também é uma fase da nossa vida. E em todo o tempo, eu e você, nós devemos nos manter confiantes no Senhor. Quando Salomão escreve tudo isso, ele quer que a gente coloque a nossa confiança naquele que tem poder e força maior do que a nossa. Vamos continuar a leitura do capítulo de número 11, versículo 7 e versículo 8 dizem assim: certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos esses anos se alegrar, se também deve se lembrar nos teus dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, diz Salomão. Olha, no versículo de número 7 que nós lemos, ele vai fazer uma seguinte afirmação: certamente é suave ver a luz, e é agradável olhar e ver o sol. Salomão dizendo isso. Essa afirmação, ela ressoa como a alegria, é disso que ele está falando, como a beleza e como a juventude. Ele vai usar a luz e o sol para explicar isso. A juventude, ela sempre vai estar associada na nossa vida como a vitalidade, momento em que a pessoa tem mais força, tem mais ânimo, mais disposição, mais coragem. A juventude traz isso tudo para a nossa vida, dá até aquela sensação de sermos invencíveis. Porém, nosso amigo Salomão vai fazer questão absolutíssima de nos lembrar que a juventude é temporária. É um grande presente de Deus para a nossa vida, mas ela passa. Uma hora a juventude vai embora. E com ela vai se embora também aquela vitalidade toda que a gente tem. Aquela sensação de vitória o tempo todo vai embora com ela. E vai embora com ela também a nossa beleza, a nossa saúde, a nossa disposição. E aí ele vai citar no versículo 8 que nós também lemos. Ele vai dizer assim, ó: então lembra dos teus dias de trevas. E esses dias de trevas que ele está falando sobre a velhice, que é inevitável para todo aquele que permanecer vivo. Só não fica velho aquele que morre cedo. Mas se a gente for continuar vivendo, ele vai citar aí, ó: porém aquele homem que vive muitos anos e em todos os seus anos ele se alegrar, ele deve então se lembrar
dos seus dias de treva. Ou seja, se ele está muito alegre aí porque viveu uma infância maravilhosa, depois uma juventude maravilhosa, ele pode saber que a próxima etapa da vida dele é a velhice, e a velhice é os dias de trevas. É aqueles dias onde todas as coisas boas que você ganhou com a juventude se vão junto com ela. A juventude é apenas uma etapa da nossa vida. E que Deus, neste dia especial e grandioso, possa nos ensinar a viver bem todas as etapas de nossa vida, com alegria no Senhor. Nós devemos ser gratos a Deus pela juventude que Ele nos deu. E agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida. Porque nós sabemos que a nossa vida ela tem um começo, um princípio, um meio e um fim. E que todas as etapas da nossa vida esteja sempre diante do Senhor, sempre nas mãos de Deus, o tempo todo, porque nós confiamos no poder do Senhor. Quando Salomão ele escreve todas essas coisas, o que ele quer de verdade é que eu e você, nós aprendemos todos os dias de nossa vida a confiar e esperar no Senhor e colocar nossa vida, nossa casa, nossa família nas mãos do Senhor. Amém? Vamos fazer a conclusão aqui dos versículos do capítulo de número 11, que são 10 versículos apenas. Nós vamos ler o 9 e o 10, diz assim a palavra do Senhor. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias de tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará o Senhor a juízo. Versículo 10. Afasta, pois, o teu coração, pois, a ira do teu coração. Afasta a ira do teu coração. Agora saiu. E remove da tua carne todo o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, diz Salomão, para mim e para a sua vida. E esse é o capítulo 11, que nós estamos chegando no final hoje. Esta palavra, esses dois últimos versículos que nós acabamos de ler, ele nos lembra como é bom e importante, sim, diante de Deus, nós aproveitarmos a juventude que o Senhor nos deu. Foi Deus quem nos deu a juventude, e a juventude é uma das etapas melhores da nossa vida. É quando nós somos mais fortes, é quando somos mais belos, é quando temos a maior parte da inteligência, e a juventude nos dá um gás, uma vitalidade, uma vontade de aprender e de fazer muitas coisas. E Salomão está dizendo para a gente aproveitar essa juventude que Deus nos deu e que ela é verdadeiramente um presente de Deus para a nossa vida, só que ele bate na tecla e diz assim, mas faça tudo isso com ordem, com decência, não se esquecendo nunca que Deus, tudo que você fizer trará para você juízo. A Bíblia diz nos capítulos anteriores, pelos quais nós lemos já aqui no livro de Eclesiastes, que tudo quanto eu e você fizermos aqui nessa terra, o Senhor nos pedirá conta, diz a palavra de Deus. Agora Salomão vem e diz pra gente que Deus nos presenteou com a juventude. Porém, esse presente é apenas temporário, uma fase da nossa vida, que nós devemos sim viver com muita alegria, mas também com responsabilidade, porque o Senhor nos diz que de tudo quanto nós fizermos, Ele nos pedirá conta. Então, o que Salomão está nos dizendo aqui é para que eu e você sejamos uma boa filha, uma boa esposa, uma boa pessoa, um bom membro de igreja, um bom funcionário ou funcionária, haja com sensatez, com lucidez, com integridade, com honestidade o tempo todo na sua vida, porque o Senhor nos trará juízo de tudo quanto fizermos e nós teremos que um dia prestarmos conta ao Senhor. Versículo de número 10 diz assim, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude é vaidade. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo para eu e você, para a gente nos afastar do pecado, do erro, de tudo aquilo que Deus não gosta, que Deus não aprova, que é para mim e para você tirarmos da nossa vida o tempo todo, que não é para a gente querer essas coisas na nossa vida. Tirar o mal, a ira, a mágoa,
todas as coisas que eu e você, que nós sabemos que martela aqui dentro, assim, que o Senhor não se agrada, Ele está dizendo para mim e para você tirarmos isso do nosso coração, porque a vida, ela tem uns altos e baixos, a vida dá algumas viradas, e então é bom a gente viver bem, ser sociável com as pessoas, tratar bem a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as pessoas que você convive, seus colegas de trabalho, ser uma pessoa agradável. É isso que Salomão está dizendo. Ele nos aconselha a viver a juventude com uma alegria, mas sempre na presença de Deus. Nos lembra que a juventude é temporária, não vai durar para sempre. Um dia a juventude passa. Seja um filho exemplar, um filho que dê orgulho à sua mãe. Não seja aquele filho que traga dor, lágrimas, tristezas para sua mãe, para o seu pai. É o que Salomão está nos aconselhando aqui. Saia desesperadamente das coisas erradas, principalmente você que foi criado à luz do Evangelho e que sabe muito bem que o caminho pelo qual escolheu não é aquilo que Deus planejou para você e não é o que os teus pais te ensinaram. Para de querer apagar os teus erros, apontando os erros do outro, porque quando o Senhor, aleluia, Ele nos pede conta da nossa vida, pede conta só da nossa vida. O Senhor, hora nenhuma, mandou você examinar a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu próximo, nem da sua mãe, nem do seu pai. Quando o Senhor diz para examinar, Ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Não é para você ficar examinando a minha vida e nem a vida do outro. Quando o Senhor manda você agir certo, andar no caminho certo, no caminho correto, Ele está falando para você. E quando Ele fala para você, você tem que pegar isso e aplicar na sua vida e não querer aplicar na vida dos outros. O que acontece é que o mundo hoje está do jeito que está, é porque as pessoas, elas querem que as pessoas que errem sejam punidas de qualquer forma, menos elas. Por exemplo, hoje eu estava vendo o jornal enquanto eu me arrumava para vir para o meu trabalho e me chamou a atenção uma manchete lá, onde uma senhora deu a seta com o carro para entrar na garagem, fechou um casal, e esse casal me parece que eram lutadores de kickboxer. Eu já ouvi falar da luta, mas não conheço. Meu filho até é praticante de artes marciais, meu filho de 14 anos, mas não é essa. E o meu filho também tem bom senso, tem educação, porque a gente ensina isso para ele. O caso, não estou dizendo nem que os pais não ensinaram, é porque tem gente que economiza tanto, né? A educação que é dada em casa, economiza tanto com medo de gastar, mas eu quero dizer para você que diante de Deus gasta não, viu? A fonte é infinita. Você pode usar a educação com toda certeza que ela não é gasta. Então, o que acontece? Essa senhora dirigia na frente deles e deu seta que ia entrar para a garagem. E aí ela não deve ter visto eles, ou não olhou no retrovisor, não sei o que aconteceu, ela vira e fecha eles. Ao fechar eles, eles dão a volta e para o carro na frente, desce do carro e já vem espancando a senhora que estava no carro. Agora pensa para você ver uma mãe e um pai vendo um filho proceder desta forma. É por isso que Salomão está nos dizendo: obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, trate todas as pessoas bem, seja uma boa pessoa, seja um bom filho, seja exemplo, porque tudo quanto você fizer nessa terra, o Senhor te pedirá conta de tudo que você fizer. Agora você imagina, você tá lá sentado, lá na frente da televisão, e aí de repente uma pessoa vem e fecha o outro lá, deu uma seta e entrou sem olhar, sem mais nada, e entrou. E agora vem o seu filho ou a sua filha no carro de trás. E tem uma senhora no carro da frente. Agora eles descem de lá e você assistindo a televisão. Desce de lá e espanca ela. Aí eu te pergunto, foi essa educação que o pai e a mãe dele ou dela, será que deram para eles? Ou quando a pessoa te fechar, ou quando a pessoa fizer alguma coisa que você não gosta, você acaba com a raça dele. Eu quero te dizer que Salomão vai nos dizer em todas as palavras que ele escreve no livro de Eclesiastes que tudo isso é vaidade. E que tudo isso passa. Mas o momento de eu e você acertarmos as contas com Deus, esse momento é inevitável. Eu fico curiosa para saber o que é que essa pessoa vai responder para Deus. Eu dei um murro nele ou nela porque ela me fechou no trânsito. Onde é que está a gentileza que Salomão está falando desde o início, que nós devemos aprender a ser gentil com as pessoas? Eu acho engraçado que quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente
passa por uma série de humilhação. Tem uns examinador que eles gritam com a gente como se o exame que você está fazendo ali fosse de graça. Eu não posso falar de todos os lugares porque sou de uma cidade só. Eu estou falando aqui da minha, porque quando eu fui tirar, e inclusive na primeira vez eu nem passei por conta disso, porque eles deixam você extremamente nervosos e grita com você, alguns deles. Eu peguei o que gritava, e gritava tanto que aí você não consegue fazer mais nada certo. O que devia ser analisado é esse monte de psicopata que infelizmente estão no trânsito hoje em dia dirigindo. Deixar um carro apagar, dar uma seta e na sequência entrar, pode até ser um erro, pode até ser errado, mas não é tão grave. Grave é a pessoa descer do veículo que está, pegar a pessoa que está no veículo da frente e espancar ele. Isso é grave, isso é gravíssimo. Que Deus nos conforte os nossos corações e nos dê a doçura do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor nos ensine a gentileza que Salomão está dizendo que nós devemos ter na nossa vida, para que a nossa vida seja bem sucedida em todos os dias da nossa vida. Porque ser agradável com o nosso próximo, com o nosso amigo e com o nosso irmão, ter gentileza com as pessoas no nosso entorno, não nos custa nada. A gente não faz porque é aquilo que Salomão está dizendo aí no livro de Eclesiastes: o coração do homem está repleto de maldade. Que Deus nos conforte, que o Senhor nos encha de alegria e nos dê serenidade para agir em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você seja uma boa pessoa em todos os momentos de sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, você que ainda não pôs o seu nome aqui para oração, não colocou o nome da pessoa pela qual você deseja oração, por gentileza, coloque aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Eu, como você sabe, não posso fazer absolutamente nada por você, mas eu creio, e eu sei que você crê também, que Jesus Cristo tem todo o poder e a autoridade no céu e na terra e pode mudar a sua vida, a sua história e a vida de quem você está colocando aí nos pedidos de oração. Deus, abençoe poderosamente essa pessoa que ora comigo agora. Essa pessoa que crê na tua palavra, que aceita a tua palavra no coração e sabe que o Senhor é bom, que o Senhor é gentil, que o Senhor é generoso, que o Senhor é poderoso, tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Deus, eu não sei qual que é o problema que essa pessoa vive agora. Qual que é a situação que faz essa pessoa sofrer, chorar? Quais são os problemas que essa pessoa enfrenta, que perde o sono, que se entristece durante o dia, que faz o seu coração palpitar de dor? Eu não conheço a vida desta pessoa e nem os motivos pelas quais faz essa pessoa sentir essa dor, essa angústia no coração. Mas eu peço ao Senhor, que entende todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece. Eu entrego essa vida agora nas tuas mãos de poder e de glória e te peço, Deus, entra com a tua providência santa agora neste lar, nesta casa, e todo o nome, Senhor, que foi apresentado ao Senhor para a oração, que o Senhor alcance essa vida com o teu poder, com a tua graça, com a tua bondade, em nome de Jesus, e que essa vida possa ser restituída, possa ser alegre, possa ser salva, possa ser transformada, possa ser liberta pelo poder do teu sangue. Traga, Jesus, cura para dentro dessa casa em todas as áreas, seja uma cura física ou seja ela espiritual. Entra na vida deste homem e dessa mulher agora e opere um grande milagre em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom e porque a tua benignidade dura para sempre. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigado, queridos amigos e irmãos, pela sua companhia aqui comigo no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou desejando que a sua segunda-feira seja incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, e que durante toda a semana o Senhor possa estar presente na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amanhã, último capítulo do livro de Eclesiastes. Tchau, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir. Fique na santa paz do Senhor.